casa é sua, não preciso te dizer, você ficar à vontade, sem dúvida. Já é o segundo ano que ele vem no nosso aniversário e eu já vou falar para ele marcar para o ano que vem, para ser a terceira. Fica à vontade, Paulo. Queridos, boa noite. Uma coisa eu sei, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, por esse segundo ano consecutivo, participando desse momento tão festivo, tão engraçador, né, que nos une, que nos torna uma família em torno dessa doutrina espírita que vai reviver os ensinamentos de Jesus na sua pureza, na sua simplicidade originais. E é nesse objetivo que eu me junto a vocês, rogando ao Senhor que nos ampare, que nos inspire, que nos ordene o pensamento, para que esses momentos que passarmos juntos, refletindo em torno das lições de Jesus, sejam úteis para todos nós. Meus queridos, na noite de hoje eu quero fazer algumas reflexões com vocês em torno de uma das lições que particularmente de Jesus, que particularmente a mim mais me trazem uma sensação de desconforto, de desconformidade e de que é preciso fazer alguma coisa. Me incomoda essa lição. E é para passar esse meu incômodo para vocês que eu vim até aqui na noite de hoje. E para isso eu vou propor alguns exercícios de pensamento, de reflexão em torno dessa lição que Jesus nos legou por intermédio de uma parábola, a conhecida parábola dos talentos, que na sua versão mais tradicional está ali no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, dos versículos 14 até o versículo 30. Há uma versão análoga a ela no capítulo 19 de Lucas, conhecida como a parábola das minas. No entanto, embora boa parte da doutrina entenda se tratar de uma mesma parábola, a parábola tal qual foi narrada por Mateus, ou contada por Mateus, narrada por Jesus, ela tem algumas peculiaridades que são elas que nós vamos explorar na noite de hoje. Então diz Mateus, reportando-se a Jesus, Jesus vai fazer mais uma vez referência ao reino dos céus para comparar com a situação parabólica que ele vai narrar. E ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a, e aí ele começa a traçar a parábola. É semelhante a um homem que, tendo que partir, ausentando-se em viagem para uma terra distante, chamou os seus servos para repartir com eles os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e tendo feito isso, logo partiu de Jesus. O servo que havia recebido 5 talentos trabalhou com eles e granjeou outros 5. O servo que havia recebido 2 talentos trabalhou com eles e granjeou outros 2. Porém, o servo que havia recebido 1 talento foi e enterrou, escondendo o talento do seu senhor no chão. Quando o seu senhor volta, chama os seus servos para fazer conta com eles. E tendo-se-lhe apresentado o servo que havia recebido 5 talentos, disse-lhe: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui os teus 5 e outros 5, que granjeei com eles. Ao que o seu senhor lhe dirá: Bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades, vem e entra no gozo do reino do teu senhor. Tendo-se apresentado o servo que havia recebido 2 talentos, então lhe disse: Senhor, tu me deste 2, eis aqui os teus 2 talentos, e outros 2 que granjeei com eles, e igualmente vai ser louvada a sua atitude. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades, entra no gozo do reino do teu senhor. Chegando a vez, porém, do servo que havia recebido 1 talento, ele se apresenta e diz: Senhor, sabia eu que tu és um homem severo, que ajuntas onde não espalhastes, que ceifa onde não semeastes. Então eu tive medo e enterrei o teu talento no chão. Toma, eis de volta aquilo que te pertence. Ao que o seu senhor lhe dirá: servo mau e preguiçoso. Se sabias que eu era um homem severo, que ajunta onde não espalhei, que ceifa, que colho onde não plantei, deverias, pois, tu ter dado o meu talento aos banqueiros, para que, quando eu retornasse, recebesse aquilo que me pertence com juros. E dizendo isso, manda que lhe retire aquele talento, entregue para aquele que tinha 10,
porque aquele que tem de Jesus mais se lhe dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem lhe será tirado. E termina Jesus a parábola dizendo: e lançai para fora do meu reino este servo inútil. Palavras duras, palavras pesadas de Jesus, que deixam muito claras a mensagem central dessa história, essa pequenina história. Os talentos nos são dados para serem multiplicados. Talentos, use-os ou perca-os. É um bom título para este ensinamento de Jesus, meus queridos. Antes de adentrar na interpretação, na exegese de qualquer texto bíblico, é preciso buscar contextualizar a lição. Em que momento Jesus falou aquilo que ele falou? Qual eram os antecedentes? Quais foram os consequentes? Por que ele disse aquilo que ele havia dito? Só tendo essa visão mais abrangente, a gente consegue aplicar aquilo que o apóstolo Paulo pedia aos coríntios, que se extraísse o espírito da letra. Pois bem, esta parábola tem um contexto muito nítido e muito claro no Evangelho segundo Mateus, porque ela vai compor a parte final de um quinto e último grande discurso de Jesus aos seus discípulos. Mateus vai estruturar o seu texto bíblico de uma forma muito peculiar. Ele vai separar em capítulos em que ele vai passar a lição, o ensinamento, as logias de Jesus, e ele vai fazer isso através de 5 grandes discursos, começando no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, e terminando no Sermão Profético, no capítulo 24 e 25. No entorno desses capítulos, Mateus vai contando a história, o nascimento, a vida, as profecias e a morte de Jesus. Pois bem, esta parábola vai compor a parte final do sermão profético ou discurso escatológico de Jesus, na parte final do último discurso. Mas para a gente compreendê-la no seu contexto, a gente precisa entender o próprio contexto do sermão profético, do discurso escatológico, e para isso a gente precisa retornar ainda 3 capítulos em Mateus, começando no 24, para chegar no capítulo 21, naquela perícope bíblica, aquela passagem bíblica que vai contar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vindo de Betânia, da casa de Marta e Maria, onde ele houvera produzido o seu feito extraordinário mais impactante, qual seja a ressurreição de Lázaro depois de 3 ou 4 dias morto. Este feito, vai dizer o instrutor Emmanuel no seu livro Consolador, caiu sobre a humanidade como um selo de autenticidade da origem divina daquele que o havia produzido, de tal maneira que Jesus vai ser finalmente reconhecido como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o enviado. E nesse sentido ele vai ser recepcionado em Jerusalém com gritos de Hosana, salve-nos, o rei dos judeus chegou, é tapetado de flores os caminhos por onde ele passa, e aí cresceu uma expectativa, não só na multidão, mas nos seus discípulos mais próximos, de que talvez Jesus os estivesse conduzindo para Jerusalém para tomar o poder político da mão de Roma, o poder religioso da mão do Sinédrio, e implementar aquele famoso reino dos céus a que ele tanto se referia e que os seus discípulos mais próximos sequer conseguiam compreender a abrangência e o contexto naquele momento histórico. Jesus percebeu isso, essa falsa expectativa que se formava, e sabedor ele mesmo que estava na parte final da sua existência terrena, da sua romagem no planeta, que ele sequer iria voltar para Galileia, ele então reúne os seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras para lhes proferir um sermão profético que vai dizer que as coisas não iam passar do jeito que eles estavam esperando, não. O reino dos céus não era para agora, não era para já, ao contrário, a humanidade ainda precisaria passar por um período de dores, de turbulências, de amadurecimento no sofrimento, nas provações, para aí sim, num futuro em que nem mesmo ele saberia precisar o dia, a hora, nem os anjos que estavam no céu, mas somente o Pai, haver então a implementação definitiva do reino dos céus na terra. E para solidificar essa ideia, Jesus vai contar 5 parábolas na sequência, na parte final desse discurso. As 4 primeiras ele vai alternar de 2 em 2, parábolas de vigilância e parábolas de responsabilidade,
para terminar então numa quinta e última e grande parábola, que é a parábola do juízo final, ou do julgamento das nações, como reconhece por esse título a teologia tradicional, aquele momento escatológico final em que vai ser separado as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, e uma parte da humanidade vai seguir com Jesus na Nova Jerusalém do planeta Terra regenerado. E outra parte da humanidade, segundo o nosso entendimento espírita, vai prosseguir a sua romagem evolutiva em outras das muitas moradas da casa do Pai. Então, o primeiro contexto dessa parábola que nós precisamos entender é que quando Jesus está falando a respeito do reino dos céus, antes de contar a parábola do juízo final, ele vai contar 4 parábolas que eu vou chamá-las de parábolas de juízo intermediário, que elas irão servir para que o futuro candidato a morador do reino afira a sua condição espiritual específica. Essa parábola, a parábola dos talentos, é a 4ª que antecede a parábola do juízo final. É a 4ª parábola nesse contexto. Então, quando Jesus compara o reino dos céus aqui na parábola dos talentos, ele não está falando do reino do céu escatológico, aquele do juízo final. Quando Jesus vai comparar o reino dos céus nessa parábola, a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que Allan Kardec consignou no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai extrair a fala de Jesus a Pilatos, meu reino não é deste mundo, para dizer que muitas vezes, nesse contexto, Jesus está se reportando ao reino dos céus como sendo a vida futura. Vida futura, o mundo espiritual, aquele intervalo de tempo, aquele interregno de tempo entre uma e outra encarnação. Aquilo que a doutrina espírita vai chamar de erraticidade. Então, a primeira abrangência que a gente precisa ter em relação a esse texto bíblico é que Jesus está contando uma parábola que vai se reportar a um acerto de contas que vai ser realizado aonde? No reino dos céus, assim entendido, a vida futura, a erraticidade, aquele intervalo entre uma e outra encarnação, onde algumas pessoas serão chamadas por outra para prestar conta do uso ou da utilidade que deram aos bens que lhes foram confiados. Entendido isso, a gente pode adentrar então no elemento simbólico dos personagens dessa parábola. E aqui, meus queridos, há 2 grandes personagens nessa parábola. A figura do homem, que vai distribuir os seus bens para os seus servos, e a figura dos servos, que vão recepcionar os talentos do seu senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntasse a vocês a que elemento está simbolizado na figura desse homem que vai distribuir os seus bens entre os seus servos, vocês intuitivamente se remeteriam à ideia de Deus. Porque é Deus, o Pai, o distribuidor ou o dono de todos os bens e de todos os talentos que existem no universo. Se vocês pensarem assim, vão pensar com acerto. E para comprovar isso, existia ali um referencial judaico muito próprio, muito típico. Quando Jesus faz inserir para qualificar aquele homem como sendo alguém que ia partir para uma terra distante. Porque o judeu vai entender na compreensão do texto do livro de Gênesis, Gênesis de Moisés, do Tanakh, da Bíblia hebraica. Quando ali no capítulo 2, no versículo 2 do livro de Gênesis, vai dizer que Deus cessou toda a obra que havia para ser feita no 6º dia da criação, no 7º dia descansou e depois ele se ausentou, foi embora, partiu do mundo, deixando a sua obra incompleta para que nós, os homens, a melhorássemos. Esse é o entendimento judaico que está expresso numa frase, Tikkun Olam, que quer dizer exatamente isso: melhorem o mundo, completem a obra, completem a criação. E se vocês prestarem atenção, é um contexto muito próximo daquele que pensa a doutrina espírita. É um dos muitos contextos que ligam o espiritismo ao judaísmo, a primeira e a terceira revelação. Porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai inquirir aos espíritos da codificação qual a finalidade da encarnação.
Notem, ele não está falando da reencarnação. A reencarnação ainda não está posta nesse momento no livro dos Espíritos, na obra básica da codificação espírita. A reencarnação só vai fazer parte do complexo do arcabouço teórico a partir do capítulo 4 do livro 2 da questão 166. E na questão 167 ele vai perguntar da finalidade da reencarnação. Mas aqui Kardec já está informado, e os leitores do livro, que nós somos espíritos e não matéria. Nós somos seres inteligentes, princípios inteligentes que se individualizaram. Então, a pergunta é, se somos espírito, o que estamos fazendo encarnados, ou seja, tomando parte da vida material? E os espíritos da codificação vão dizer que existe uma dupla finalidade na encarnação. Por um lado, dizem eles, vocês vão extrair a sua natureza espiritual da matéria mais bruta, desenvolvendo as potencialidades, as valências monádicas de que eu os dotei, deuses que são. E por outro lado, vão dizer eles, vocês vão tomar parte daquilo que lhes compete realizar na obra da criação. Ou seja, nós temos algo a fazer no mundo em benefício da humanidade, em benefício da própria obra divina. Deus nos quer por colaboradores, vai dizer Emmanuel. E Kardec vai desenvolver esse contexto em diversos momentos, nas diversas obras da codificação, quando ele vai dizer, por exemplo, que a evolução ou o progresso não é uma prerrogativa unicamente do indivíduo de per se, não, mas envolve também as coletividades, os mundos, porque à medida em que você melhora, a sua família melhora. À medida em que você e a sua família melhoram, o seu bairro melhora, você, a sua família e seu bairro se melhorando, a sua cidade se melhora, o país em que você vive se melhora, o mundo em que você nasceu se melhora. Então, o progresso é uma lei que vincula tudo no universo, as individualidades e as coletividades. Há uma singela anedota do judaísmo que ilustra bem essa ideia que nós estamos querendo passar para vocês aqui. Essa anedota simples diz que um homem aposentado, cansado de ver um terreno baldio em frente à sua casa servir de depósito de lixo e de entulho por parte da vizinhança, descobriu quem era o proprietário daquele terreno, bateu na porta dele e pediu permissão para trabalhar naquele terreno. O proprietário concedeu a permissão e aquele homem começou a trabalhar arduamente ali, começou removendo todo o entulho que havia sido acumulado ao longo de anos. Depois de remover todo o entulho e todo o lixo, ele começou a trabalhar a terra, arou a terra, adubou a terra, plantou flores, plantou árvores frutíferas, regou, cuidou da sua plantação, até que tempos depois, aquilo que era um terreno baldio, depósito de lixo, havia se transformado num belíssimo pomar, num belíssimo jardim, que chamava a atenção dos transeuntes, dos pedestres que passavam em frente daquele local, até que um belo dia um desses pedestres, vendo o jardineiro, o homem trabalhar ali na sua obra, dirige-se a ele e fala: meu amigo, Deus lhe concedeu um belíssimo terreno para você trabalhar nele. Ele falou: é verdade, Deus me concedeu sim, mas você precisava ter passado por aqui para ver como é que eram as coisas, quando esse terreno era só do Senhor. E é verdade, né? Essa é a ideia. Quando era só de Deus, né, não era tão bonito, mas depois que ele trabalhou, e assim Deus nos faz o homem no sexto dia simbólico da criação, nos põe para trabalhar no jardim do Éden, para que a gente nos passe a lei, os limites da lei, e fala: melhorem as coisas, melhorem-se e melhorem a obra, melhorem a criação. Então, entendido que essa primeira figura simbólica, esse personagem representa a própria divindade, o próprio Pai, o Criador, por evidente, aqueles que vão receber os talentos de Deus somos nós, sou eu, o Flávio, vocês, a humanidade em geral. Daí, meus queridos, que a parábola ganha uma configuração muito clara, muito nítida, muito tranquila. Do que trata essa parábola? Essa parábola trata de um acerto de contas que vai ser realizado quando e onde? No reino dos céus, ou seja, na vida futura, no mundo espiritual, e quando você será chamado por Deus, ou por quem lhe faça às vezes, para prestar conta da utilidade que deu para os talentos com os quais o Senhor lhe conferiu. Entendido isso, meus amigos, dois
2/3 da parábola já está compreendida, restando apenas o terço final, que vem dizer a respeito dos tais talentos. O que eram os talentos e o que os talentos simbolizam nessa história, meus queridos? Se eu lhes perguntasse o que seriam os talentos, eu imagino que vocês talvez se reportassem à ideia de uma moeda, um recurso, um dinheiro da época de Jesus, mas não. Havia 2 moedas correntes na Palestina ao tempo de Jesus. Havia a dracma grega e havia o denário romano. O talento não era uma moeda da Palestina do século I, antes era uma unidade de medida, um peso equivalente a 35 quilos, que se associava a um metal para daí sim extrair-se o valor econômico daquilo que se estava avaliando. Então havia, à época de Jesus, o talento de prata, que era equivalente a 35 quilos de prata, e custava, ou valia, à época do Senhor, a quantia de 6.000 denários, a moeda romana. E havia o talento de ouro, que era o equivalente a 35 quilos de ouro, e valia 6 vezes mais, ou seja, 36.000 denários, segundo a Bíblia King James, na sua versão atualizada. Pois bem, meus queridos, o primeiro exercício de raciocínio, de pensamento, que eu disse que ia propor para vocês aqui uma série deles, esse é só o primeiro, diz respeito a trazer isso para valores em tempo presente, para ver o quanto isso nos impacta, porque nós somos os recebedores desse talento, né? Quanto isso importaria em reais nos dias de hoje? Como é que nós vamos resgatar o valor do talento nos dias de hoje? Buscando o valor histórico do denário romano. E como nós vamos fazer isso? Por intermédio de outra parábola de Jesus, a conhecida parábola dos trabalhadores da vinha, que a doutrina espírita imortalizou no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo a parábola dos trabalhadores da última hora. Porque nessa parábola, Jesus vai dizer que o dono da vinha sai a contratar trabalhadores para a sua obra ao salário de 1 denário o dia trabalhado, aqueles trabalhadores que são agenciados na primeira hora do dia. Então, por convenção, nós vamos entender que 1 denário era o equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador qualquer. E, por extensão, a gente vai pensar com vocês que 1 denário seria o equivalente, então, a 1/30 do nosso salário mínimo nacional. Estamos combinados assim? Então, combinados assim, sabedores que o salário mínimo nacional monta a exorbitante quantia de R$ 954, depois que nada, R$ 954, nós vamos dividir isso por 30 e vamos obter a quantia de R$ 31,80. Vamos arredondar para menos, porque nós vamos fazer essas contas todas de cabeça, e vamos dizer então que 1 denário seria equivalente a 30 dos nossos reais, nos dias de hoje. Pois bem, meus queridos, quanto valia o talento de prata? Segundo a King James atualizado, 6.000 denários, ou seja, 6.000 vezes 30 dos nossos reais, ou seja, R$ 180.000 em dias de hoje, em dinheiro de hoje. Quanto valeria o talento de ouro? 6 vezes mais, ou seja, 6 vezes 180.000, R$ 1.080.000. Jesus não deixa claro se o talento da parábola era de prata ou era de ouro. Então você pode pensar num espectro assim. O servo que recebeu menos, recebeu um talento se fosse de prata, 180.000, ou 1.080.000 se fosse de ouro. O servo que recebeu mais, recebeu 900.000, 5 vezes 180, ou 5.400.000 para administrar. Se o talento fosse de ouro, meus queridos, o que lhes parece esses valores? Se Jesus estivesse aqui contando essa parábola e dizendo que o servo recebeu um valor semelhante a esse, que ele teria que duplicar, isso lhe incomodaria? Isso lhe impactaria? Eu acho que até o presente momento, esses são valores bastante impactantes. É claro que a época de Jesus, o talento, o valor econômico dessa medida era maior, por uma simples, boa e básica razão, porque a época de Jesus, as nossas
necessidades de consumo eram bem menores. Por exemplo, não havia gasolina a R$ 5, sobretaxada pela CID, não havia nem gasolina no tempo de Jesus. Não havia contas de energia elétrica com bandeirinhas coloridas. Na verdade, não havia nem contas de energia elétrica. Não havia planos de saúde pela hora da morte, não tinha shopping center, então esses valores eram intrinsecamente bem maiores. Mas sabedores que a gente precisaria dobrá-los, eles se tornam ainda mais impactantes. Agora você pode perguntar, mas o que é isso, Paulo? A parábola trata de dinheiro? Não. O dinheiro, o valor do talento, é aquele valor manifesto que eu fui buscar para lhe impactar. Mas o talento tem um valor latente, tem um valor simbólico. O que ele representa? Ele vai representar os bens que são de Deus, que ele lhe confiou na sua vida para que você fizesse o quê? Trabalhasse com eles, se melhorasse e melhorasse a obra, melhorasse o mundo ao seu redor. Entendido isso, talvez você faça uma pergunta, mas Paulo, esses talentos, na verdade, é um talento só, que cada um de nós tem uma fração desigual, uma parte desigual dele, ou ele é representativo de uma multiplicidade de bens, de uma diversidade de coisas? E, meu querido, essa é uma excelente pergunta, se você pensou nela. Pensemos juntos na resposta. Pense comigo, se o talento fosse uma coisa só, do qual cada um de nós teria uma fração desigual, nós estaríamos todos fazendo exatamente a mesma coisa na vida, apenas em níveis, em intensidades, em gradações diferentes. No entanto, se o talento for representativo de uma diversidade de bens, de uma multiplicidade de coisas, veja como amplia as nossas possibilidades de atuação no mundo. De tal maneira, ouça isso, você pode não fazer aquilo que eu faço, e eu posso não fazer aquilo que você faz, mas nós dois podemos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Perceberam? Eu vou dizer de outra maneira. Você não pode ser o que eu sou, eu não posso ser o que você é, mas nós dois podemos ser tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos, desde que nós nos dispusemos, ou nos disponhamos a multiplicar esses talentos. Entendido isso, então, que o talento é uma multiplicidade de bens, eu tenho certeza que se eu lhes perguntasse, eu lhes pedisse que fizesse uma relação desses 8 bens divinos, porque são 8 os talentos distribuídos na parábola, 5 para um, 2 para outro e 1 para um terceiro, eu tenho certeza que em poucos minutos você faria a sua listinha. Exercício de pensamento da noite é o fato de que eu vou lhe submeter a minha lista de talentos para a sua apreciação. E eu quero que você olhe para esses talentos e tente reconhecer se você os tem na sua vida. E num exercício de pensamento ainda mais intenso, caso você se reconheça detentor desse talento, você tente valorizá-lo, valorá-lo como sendo um talento de ouro ou um talento de prata na sua vida. Ah, Paulo, como é que nós vamos fazer isso? Meu querido, a avaliação é subjetiva, ela é sua. Mas nós vamos fazer esse exercício juntos. Eu vou ordenar e conduzir o seu pensamento de maneira que você possa fazer essa avaliação na sua vida. Ah, Paulo, de onde você tirou esses talentos da sua cabeça? Não tirei da minha cabeça. 80% não, 20% sim. 80%, ou seja, a minha lista vai conter apenas 5 talentos. E vai conter 5 talentos em homenagem à ideia de Jesus de que 5 foi o número máximo de talentos que um dos servos recebeu. Então vamos fazer apenas 5. 4 desses 5 eu fui buscar nas obras complementares da codificação doutrinária espírita que vieram através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier, quando em 2 crônicas, que eu chamo Midrashs da doutrina espírita, o espírito de Humberto de Campos vai revisitar a parábola dos talentos. E nessas 2 crônicas, uma no livro Luz Acima, outra no livro Instantes da Vida, ele vai oferecer 8 desses bens divinos em cada uma delas, a título exemplificativo no seu raciocínio. Desses de Humberto, eu tomei 4 para apresentar para vocês, o 5º é meu. Em homenagem ao fato de que nós esposamos
uma doutrina que preconiza a fé raciocinada. Então, como não há fé raciocinada sem raciocínio, eu resolvi 20% do raciocínio da palestra é da minha própria cabeça. O talento, mas isso não importa. Eu só reservei para mim porque eu achei importante dentro da exegese, dentro da condução do pensamento, da interpretação desse texto que eu estou conversando com vocês. Vamos à lista. Começando com os talentos de Humberto de Campos. Dizer que o primeiro e o mais importante de todos os talentos, veja só, é o talento do conhecimento. E aí perguntará você naturalmente, conhecimento do que, Paulo? Conhecimento espírita, diz Humberto de Campos. E por que é o mais importante de todos os talentos? Responde Humberto de Campos. É porque se você for detentor deste talento, é munido desse pequeno tesouro que você vai administrar os outros bens da sua vida. Lógica cristalina, é por isso que ele é o mais importante de todos os talentos. Se formos detentores dele, a nossa vida vai ser conduzida a partir desse conhecimento. Então, para que você afira, se você é detentor do talento do conhecimento espírita, ao qual já se referiu o Flávio aqui na introdução da nossa noite, eu lhe pergunto, há quanto tempo a doutrina espírita faz parte da sua existência? Há quantos anos você frequenta uma casa espírita, mais ou menos como essa, para sentar mais ou menos nesse mesmo lugar em que você está sentado, para ouvir mais ou menos uma palestra como essa que eu estou proferindo nessa noite? Quantas obras da codificação você já leu? Quantos cursos de entendimento doutrinários você já participou? Ou, ao contrário, é a primeira vez que você está adentrando numa casa espírita e você não está entendendo muito bem o que esse moço está fazendo aí na frente? Porque, se for esse o seu caso, meu querido, é forçoso reconhecer que até agora você ainda não adquiriu, ou não tem, ou não é detentor desse talento. Pois bem, meus queridos, eu sou de berço espírita. E a doutrina espírita é para mim um referencial teórico e prático desde pequenininho, porque eu me lembro muito perfeitamente de papai nos pegando pelas mãos nos domingos de manhã para nos levar na evangelização espírita do Centro Espírita Espírito Consolador, ali na Independência, nos domingos às 9 horas da manhã, dizendo que depois ele ia nos levar no zigue-zague, coisa que nem sempre ele fazia. E se você não sabe o que é o zigue-zague, é porque nós temos um conflito de gerações. Zigue-zague. Eu preciso explicar. Preciso explicar? Alguém não sabe? Não? Podemos. Pois. Então, a doutrina espírita é um referencial teórico e prático na minha vida desde muito cedo. Por isso eu me considero possuidor aqui de um talento de ouro. Você faça a sua avaliação subjetiva e pessoal e assinale mentalmente se você se reconhecer detentor desse talento também. O segundo talento, também arrolado por Humberto de Campos, é o talento da saúde orgânica. E aí você vai dizer, Paulo, eu não tenho esse talento não, porque eu sou diabético, porque eu tenho a síndrome metabólica do diabético, eu tenho pressão alta, eu tenho colesterol. Não, querido, não é essa a avaliação, não é a melhor avaliação. Porque não estou lhe perguntando da saúde que você tem hoje. Porque a saúde que você tem hoje, de certa maneira, já vai responder um pouco do uso que você fez desse talento que você recebeu lá atrás, quando você nasceu. Então, o que eu peço para que você afirme as suas condições de entrada no mundo. Como é que você nasceu? Tudo funcionando direitinho? Né? As sinapses cerebrais permitindo que você conhecesse a realidade exterior, se fizesse compreender, o aparelho locomotor te dando uma certa autonomia para ir e vir em busca dos seus objetivos, porque se for assim, é importante que você reconheça a existência de um talento aqui. Eu, meus queridos, apenas para pontuar que a avaliação é pessoal e subjetiva entre você e Deus, eu vou dizer que eu tenho um talento sim, mas é de prata aqui. Porque eu penso, Flávio, que se Deus quisesse, Ele poderia ter me dotado de um metabolismo mais acelerado, sabe? Que eu pudesse lutar um pouco menos com a balança. E é uma luta que hoje, o Paulo não está tão gordo assim, mas o Paulo já desenvolveu um diabetes tipo
sedentarismo. Então, se Deus quisesse ter me dotado de um metabolismo, mas essa avaliação é sua, é pessoal. Faça a sua avaliação e valore se você se considera possuidor do talento da saúde orgânica. O terceiro talento que Humberto de Campos vai se referir, eu agrupei numa expressão, condição econômica. Humberto vai se referir ora ao dinheiro, ora à fortuna, ora à riqueza como sendo desses talentos. E condição econômica, meus queridos, eu imagino que é um dos talentos que a gente menos se contenta com ele. Porque a gente pensa, ou tende a pensar, que se Deus quisesse, Ele poderia nos ter feito nascer no seio da realeza britânica, que anda se procriando aí todos os anos agora, né? Os jovens, os meninos lá começaram a ter príncipezinhos e princesinhas. Ou se Deus quisesse, a gente poderia ser, por exemplo, o filho do presidente da República. Melhor não. Melhor deixar assim. Mas veja só que coisa curiosa. Não é verdade que sejamos desprovidos ou mal providos desse talento. Porque olhe para a sua vida e pense como é que foi que você chegou até aqui. E quando eu pergunto, faço essa pergunta reflexiva, como é que você chegou até aqui hoje, eu não estou me referindo a meios de locomoção, se você veio de ônibus, se você veio de carro, se o carro é do ano ou se é de luxo, nada disso. Pense como a vida te trouxe até aqui, até esse momento. Porque se você está aqui hoje, você é um adulto, é sinal de que você teve as suas necessidades da infância supridas. Você cresceu, você se desenvolveu, você provavelmente frequentou os bancos de escola por mais ou menos tempo, mas frequentou. Talvez você tenha se capacitado, você tenha arrumado um emprego, talvez você tenha constituído uma família, talvez você banque a sua família juntamente com seus familiares. Seja qual for essas situações, você precisa reconhecer um talento aqui. Ou você vive da caridade ali. Então, meus queridos, eu particularmente, sem ser rico, sem ser de família rica, me considero também aqui possuidor de um talento de ouro, porque criei meus filhos, porque tenho uma certa autonomia. Enfim, a avaliação é pessoal e subjetiva, eu peço que você continue fazendo a sua. Para chegarmos no quarto talento de Humberto de Campos, que também está agrupado, Humberto trata como coisas distintas, o poder e a autoridade, mas eu acho que a gente poderia lançar um olhar conjunto para o poder e a autoridade, e aqui eu vou lhes pedir uma avaliação mais restritiva, porque poder e autoridade, quando nada sobre a nossa vida, a gente sempre tem, mas não nesse sentido, meus queridos. Pense se você tem poder e autoridade sobre a vida alheia. Mire em situações análogas a essa, por exemplo, você é um empresário e do bom desempenho da administração das suas empresas vai depender a sobrevivência ou bem-estar dos seus empregados, ou você é um político e do bom desempenho do seu mandato vai depender o bem-estar dos eleitores e até daqueles que não votaram em você. Se você é um dirigente de casa espírita e do andamento ou da condução dos trabalhos da casa vai depender o desenvolvimento espiritual de todos aqueles que te procurarem, encarnado ou desencarnado. Pense em situações específicas assim, para ver se você é detentor do talento, do poder e da autoridade. Eu, meus queridos, Deus me reconheceu lá do alto dos páramos celestiais, olhou bem para o Paulo e falou, não vou dar poder e autoridade para esse pequeno déspota, porque senão ele vai se complicar todinho. E ele falou tão sério que nem na minha casa eu mando. Nem lá em casa somos todos lá quem manda é essa senhora, minha senhora. E todos nós a obedecemos mais ou menos docilmente, os mais velhos são mais rebeldes. Mas não tem o poder, o talento do poder e da autoridade, você faça a sua avaliação. E aí chegamos no quinto e último talento, aquele que não está em Humberto de Campos, mas que eu considero importante dentro dessa linha interpretativa, que é o talento da família. E a gente custa perceber que a família é um talento. Porque a gente acha que a família é nossa, não acha? A gente pensa, a família me pertence, não te pertence. Está aí o livro de Jó que não nos deixa mentir. Você pode perder a sua família e tudo aquilo que você pode perder não é seu. Você é detentor temporário ou usufrutuário desse bem que não é seu. E a gente às vezes custa reconhecer como um bem divino aquele parente complicado, aquele irmão difícil, mas é. E tanto mais é um bem divino se a família caminhar uníssona, unânime, os caminhos do bem, e aí você precisa reconhecer
reconhecer um talento de ouro aí, inegavelmente, é esse o meu caso, seja da família parental, da qual eu descendo, seja pela família a qual eu me formei, eu me considero aqui, reconheço possuidor de mais um talento de ouro. E aqui, para encerrar o nosso raciocínio, eu lhes apresentei 5 talentos, e eu lhes pergunto, quantos desses você reconheceu na sua vida? Lembram-se deles? O talento do conhecimento da doutrina espírita, o talento da saúde física, o talento da condição econômica, o talento do poder da autoridade e da família. Quantos desses você reconheceu na sua vida? Eu, meus queridos, me reconheci detentor de 4. E agora, para nos impactar, o que nós vamos fazer? Transformar isso pelos valores da tabela. Vocês se lembram? Quanto valia o talento de ouro e o talento de prata? Eu me reconheci detentor de 3 talentos de ouro. Quanto valia o talento de ouro? Vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui no que eu estou falando. 1.080.000. Multiplicado por 3.240.000. Mais um talento de prata, 180.000. 3.420.000. O que Deus espera de mim? Que eu dobre. 7 milhões de reais. É esse o montante do patrimônio que eu vou ter que prestar conta quando no reino dos céus, na vida futura, na lógica da palavra. E aí eu lhes pergunto, tem mais alguém aí ficando incomodado? Porque eu imagino que a sua conta não deve ter dado muito diferente da minha. Tem mais alguém aí falando, esse negócio não está certo. E agora, Paulo, como é que eu pago essa dívida? Aqui, meus queridos, eu tenho 2 boas notícias para você. A primeira boa notícia é que Deus não quer receber em reais. Ufa, convenhamos, isso faz toda a diferença. Mas o Senhor do Universo já é rico o suficiente, Ele pode prescindir dos nossos réis. E a segunda boa notícia, que é até melhor do que a primeira, é que não se trata de uma dívida. O melhor entendimento da relação de Deus com o homem e os talentos é uma relação de investimento. Eu explico. Quando eu estudava para concursos no século passado, que a minha filha chama que foi no milênio passado, e ela tem razão. Havia um tipo de sociedade empresária que era conhecida como sendo sociedade, um arranjo societário, sociedade em capital e indústria. Esse tipo societário, em 2002, com a reforma do Código Civil, deixou de existir, mas existe um outro arranjo societário semelhante a esse, que é chamado sociedades em conta de participação. Esses 2 modelos societários, eles têm por característica que os seus 2 sócios, um é o sócio ostensivo, o outro é o sócio oculto. O sócio ostensivo é aquele que pratica os atos da vida da sociedade. O sócio oculto é o sócio investidor. Hoje o sócio investidor, o sócio anjo, antigamente era o sócio de capital. A história funciona mais ou menos assim. É como se eu tivesse um capital sobrando e não entendesse nada de mecânico e chamasse o Flávio, que é um perfeito entendedor de carro, de mecânica de carro, e falasse: Flávio, vamos fazer o seguinte, eu monto a oficina, eu compro os aparelhos, você com seu conhecimento, você vai lá e trabalha, a gente divide o lucro. Meus queridos, Deus é o nosso sócio investidor. Ele montou a oficina para mim e para você. Ele nos chamou e falou: Paulo, vai lá e trabalha para mim, vai lá e trabalha, e a gente divide o lucro. Enquanto você trabalha, você se melhora, o lucro é teu. Enquanto você se trabalha e você se melhora, você melhora a obra da criação e o lucro é meu. Vai lá, Paulo, e trabalha para mim. E aí, meu querido, se você mergulhou na ideia que eu estou tentando lhe passar, a pergunta que deve estar martelando a sua cabeça é: Paulo, quanto é que eu tenho que trabalhar para Deus para dar conta de um investimento de 7 milhões de reais? Quanto eu tenho que trabalhar para honrar essa sociedade que Deus fez comigo e do qual eu vou ser chamado a prestar contas? Muito simples essa pergunta. E aí eu lhes digo: se
a conta vai ser ajustada do lado de lá, e nós temos aqui um patrimônio em reais, o que nós precisamos fazer? Converter isso em moeda espiritual, não é? Simples. Qual é a moeda espiritual? Vocês já ouviram falar dela? Bônus hora! Alguém aí tem o câmbio do bônus hora, por favor, para a gente dizer? Não? Tem, Flávio? Não? Liga para o Clarencio, você que é amigo dele, liga para ele, pergunta quanto está o câmbio do bônus hora. Eu vou passar rapidamente a teoria com vocês, para não me alongar muito, mas eu sei que vocês vieram aqui só para me ouvir essa noite. Não vai ter passes, não vai ter trabalho mediúnico, então vocês vieram aqui só para isso. Então eu vou me alongar um pouquinho. O bônus hora, André Luiz vai se reportar a ele pela primeira vez no capítulo 13 do livro Nosso Lar. Ali ele está indo para o gabinete do ministro Clarencio pedir trabalho. Ele quer emprego. Ele já se recuperou e ele quer trabalhar. Mas aí, diz André Luiz, ali no gabinete do Clarencio, as reuniões eram feitas aos pares. Diz ele, para que se falasse para um serviço para o outro. E antes do André pedir trabalho, uma senhora vai e pede intercessão em benefício dos seus filhos que estavam encarnados. E o instrutor, o ministro Clarencio, vai ouvi-la com paciência, com lisura, com atenção, vai falar muito justo, minha irmã, mas como a lei é de reciprocidade, quantos bônus hora a senhora empenha em benefício do seu pedido? É nesse momento que André vai botar um asterisco na palavra e vai defini-la. Bônus hora é igual a 1 hora de trabalho em benefício da coletividade, em benefício geral. Adiantando os 3, 4 capítulos nesse livro, André vai desenvolver a ideia em palestra na casa de Laura, Dona Laura, mãe de Lísias, que vai hospedá-lo. Ali, André vai se ver dentro de uma propriedade particular. Ele que havia feito sua recuperação no hospital, que eu imagino que era público, ele adentra na casa de uma família. E André, humano perguntador, exímio perguntador humano que era, a primeira coisa que lhe ocorre perguntar é como é que funcionavam essas coisas lá, né? Como é que faz, como é que funciona esse negócio de propriedade, como é que eu compro as coisas aqui? E aí Dona Laura vai explicar que nas colônias espirituais próximas à Terra, as aquisições eram feitas à custa dessas anotações chamadas bônus hora, horas de trabalho em benefício geral, de tal maneira que se você quisesse, por exemplo, fazer uma excursão para um plano superior de aprendizado, você tinha que empenhar tantos bônus hora. Se você quisesse interceder por alguém na Terra, tantos bônus hora. Se você quisesse comprar uma casa como a de Dona Laura em Nosso Lar, em 1943, quando o livro foi escrito, isso valia 30.000 bônus hora, que era o equivalente a 12 anos de trabalho numa jornada semanal de 48 horas, 8 horas por semana, 6 dias na semana, antes da reforma do Temer. Mas eu imagino que a reforma do Temer não deva ter impactado muito lá. E eu imagino que lá também não haja tanta especulação imobiliária. Então eu imagino que uma casa como a de Dona Laura em Nosso Lar continue custando os mesmos 30.000 bônus hora. 30.000 horas de trabalho no mês. Então, se nós não temos o câmbio, mas se a gente fizer a ideia mais básica, mais rudimentar de câmbio, que é de troca, o que a gente precisa fazer? Encontrar uma casa como a de Dona Laura aqui na nossa cidade. E aí a gente faz o câmbio, combinado? Exercício de pensamento. Então, para fazer isso, você precisa saber como é que era a casa de Dona Laura lá em Nosso Lar, naturalmente. Você que leu o livro, você sabe, porque André Luiz faz uma descrição geral do imóvel, vai dizer que ali na casa de Dona Laura morava com conforto e segurança 6 pessoas. Morava ela, os seus 3 filhos, Lísias e 2 irmãs, mais uma neta convalescente, mais André Luiz por hóspede. Então era uma casa grande. André vai descrever a sala do imóvel, dizendo que havia um piano de consideráveis proporções. Eu imagino que era o dobro desse, em cima do qual repousava uma harpa. Então uma harpa é um instrumento maior do que esse violino. Então você pode pensar numa casa grande, com uma sala grande. André vai reportar um certo paisagismo em volta e você vai se remeter a um condomínio fechado, óbvio, né? Quanto custaria hoje uma casa grande num condomínio fechado aqui na nossa cidade? Meus queridos, isso é só um exercício de pensamento. Não tem valor econômico nenhum e só tem valor doutrinário para lhe impactar na lição.
Eu busquei um número que tem uma peculiaridade, ele é facinho de dividir e ele é plausível. Eu imagino que 1,5 milhão dos nossos dinheiros brasileiros compre uma casa como a de Dona Laura lá em nosso lar nos dias de hoje. Então, se nós queremos extrair daqui o câmbio, 30 mil uma casa lá, 1,5 milhão uma casa aqui, dividindo tudo por 30 mil, um bônus hora vai ser igual a 50 dos nossos reais. Flávio, você que achava que o dólar estava caro, não está. A moeda que está pela hora da morte chama-se bônus hora. Meus queridos, se você tem que prestar conta de um patrimônio de 7 milhões de reais e quer converter isso em bônus hora, o que você precisa fazer é dividir por 50. Isso vai te dar um número mágico. 140 mil bônus hora é o investimento de Deus na minha vida e talvez na sua nessa existência. Paulo, quanto é que dá isso em dias? Muito fácil. Divida isso pelas 24 horas do dia e você vai obter um número mágico, 5.833 dias. Paulo, quanto que dá isso em anos? Muito fácil. Divida isso pelos 365 dias do ano. E você vai chegar então 15,9, ou seja, 16 anos de trabalho no bem, de trabalho em benefício geral. E aqui eu volto com a reflexão final para vocês. Quem aqui não tem 16 anos de trabalho no bem, levante timidamente a sua mãozinha junto com a minha. Porque eu também não tenho. Eu tenho medo, sabe, Flávio, um dia contar essa parábola, ninguém levantar a mão, todo mundo tiver os 16 anos. Eu que sou de nós. Mas até hoje isso ainda não aconteceu. Mas eu corro esse risco. Mas enfim. E veja só como nós estamos enrolados. Sabe por quê? Porque esses 16 anos dizem respeito apenas a 4 talentinhos que eu reconheci na minha vida. Mas se eu quiser, eu posso arrumar facilmente mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e aí 30 anos de trabalho no bem vai levar vocês à aspiração, e você vai dizer, Paulo, nem que se eu começar a trabalhar hoje, não tem jeito de dar conta dessa sociedade com Deus. E é aqui que eu termino trazendo mais algumas reflexões em torno de remuneração espiritual, extraído do livro de André Luiz, porque a remuneração espiritual ela tem uma peculiaridade. Ela tem o valor da hora, mas ela tem o valor do bônus. Ela é uma remuneração variável. E se ela tem o valor da hora e você está atrasado com a sociedade, com Deus, a primeira coisa que você deve pensar é, Paulo, tem alguma atividade no bem que pague melhor do que as outras? Pague mais, eu estou atrasado. É essa que eu preciso. E aí André Luiz vai perguntar isso em nosso lar. Dona Laura vai explicar para ela que não importa o que você faça, seja você o médico ou o enfermeiro, o assistente, o administrador ou o administrado, toda e qualquer hora de trabalho no bem tem exatamente o mesmo valor, não importa se você é o dirigente da casa espírita, se você é o médium da casa espírita, se você dá passe, se você faz a sopa, se você harmoniza o ambiente da casa com a sua música, ou se você faz a tarefa mais fácil de todas da casa espírita, que é essa de falar aqui na frente, porque só envolve falar, mais nada. Não importa, toda e qualquer atividade no bem a qual você se dedique tem o mesmo valor absoluto, o mesmo valor da hora, com 2 exceções. Diz André Luiz em nosso lar, trabalho com criança paga dobrado. E aí, se você está atrasado, evangelização infanto-juvenil é uma boa ideia. E a mãe de André Luiz vai falar do trabalho sacrificial, que esse trabalho ele também é mais bem remunerado por Deus. E o que é o trabalho sacrificial? É aquele que te custa mais fazer. No caso ali do contexto de nosso lar, André Luiz estava considerando vir fazer um trabalho aqui na Terra, porque isso é uma coisa curiosa. Quando a gente está aqui encarnado, se arrastando com esse corpo pesado, nesse vale das sombras e da morte, a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Mas quando a gente sai daqui, a gente não quer voltar para cá de jeito nenhum. O espírito livre, para ele é um sacrifício voltar. Eu não sei, meu querido, o que é sacrificial para você.
O que eu sei é o seguinte, sempre me arrepia quando chega um amigo e me fala: Paulo, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Não, querido, você não entendeu. Aquilo que você faz com o sacrifício daquilo que você é, o trabalho que você realiza, com o sacrifício às vezes do seu lazer, do seu descanso, do seu prazer, de outra coisa, esse trabalho é mais bem remunerado por Deus. E por fim, meus queridos, a gente precisa entender que o trabalho tem o valor do bônus, e o que vem a ser o valor do bônus, porque Deus é um patrão maravilhoso. A mãe de André Luiz vai dizer que o valor do bônus é o valor daquilo que você se transforma por dentro em razão da atividade que você realiza por fora, porque diz ela, todo trabalho vale pela sua transformação interior, só por isso que ele vale. E aí eu explico para vocês. Você pode passar, meu querido, 10, 15, 20 anos na sua vida realizando aquela atividade no bem, mais ou menos mecanicamente, dando aquela sopa mecanicamente, fazendo, aplicando o passe todos os dias, todos os domingos de manhã na casa espírita, rezando aquela prece decorada, e você vai dizer, Paulo, que isso não tem valor? Tem o valor da hora, vai te ser acreditado por justiça, 10, 15, 20, 30 anos. No entanto, se em razão dessa atividade que você realiza, você pensa assim, nossa, se eu estou dando passes, eu vou doar energias radiantes positivas, então eu não posso mais carregar tantas mágoas no coração, eu não posso mais ter rancores, não posso ter ódios, eu não posso ter tantos preconceitos, eu preciso acolher. Percebe? Bônus, você se modificou. Você se modificou por dentro em razão daquilo que você faz por fora. E aí, diz a mãe de André, o salário é ajustado diretamente entre Deus e o trabalhador. E uma hora do teu trabalho transformador na vida, na lógica da parábola dos trabalhadores da vinha, pode te botar quites com a sociedade divina. A única coisa, meu querido, que você não pode fazer é voltar para casa de mão abanando, porque você vai ouvir essa pergunta inevitavelmente, Paulo, meu filho, o que você fez dos talentos que eu te confiei? E você não vai poder dizer, Senhor, que talentos, eu achei que eram meus, eu enterrei na minha vida, enterrei egoisticamente, usei os recursos financeiros para o meu prazer, usei a saúde em meu benefício, o conhecimento eu usei para mim, porque aí, meus queridos, é possível que sejamos taxados de servos improdutivos e inúteis, e tenhamos então suprimidos esses talentos, para sermos apresentados por um outro talento, este sim relacionado às crônicas, que é um talento de sensibilização, que é o talento da dor. Porque muitas vezes é na falta, é na carência que nós vamos aprender a sermos fiéis nas pequeninas coisas, que são enormes possibilidades com as quais Deus nos investiu, porque Ele acreditava e acredita nessa nossa sociedade. Por isso, meus queridos, fazendo coro ao chamamento do Flávio na introdução dessa nossa noite, venham para o trabalho. Deus é o nosso sócio investidor, Ele montou isso tudo aqui. Existe um mundo de possibilidades que pode você se tornar útil. Eu não sei qual talento que você tem. Pode ser um talento belíssimo, como o dessa mocinha aqui, que vem harmonizar com a sua arte esse ambiente, eu não sei. Mas o que eu sei é que algum talento você tem. Não o esconda. Multiplique em nosso próprio benefício. E que Jesus nos conceda o tempo para isso, porque eu estou atrasado com essa sociedade. Meus queridos, muito obrigado e que Deus nos ampare mais a gente. Muito obrigado. Ô Paulo, parece que nós combinamos. Não, você me ligou, você falou, fala isso. Eu não sabia, aliás, eu sabia. Quando eu, no começo da semana passada, enviei para o Paulo o cartazinho que eu fiz para fazer a divulgação, e eu perguntei para ele, não vai ficar legal, se a foto tá boa. Se a foto tá boa, ele falou, não tem jeito, não vai. Não vai arrumar, é essa mesmo. E ele me falou o título da palestra. E eu, sinceramente, nem coloquei no cartaz porque não me chamou tanta atenção. Eu estava preocupado com outras coisas.
E aí eu chego aqui e falo, abro novamente a casa para todos, em todos os trabalhos, e vem o Paulo e vem dar esse chacoalhão para a gente. E disso tudo eu tiro 3 coisas e uma pergunta. A primeira coisa é que eu não estava errado quando eu disse, inclusive para ele, a inveja boa que eu tenho do conhecimento dele. A segunda coisa que eu tiro é exatamente essa, que depende de cada um usar o seu talento. Cada um, a oportunidade é dada, que não seja nessa casa, que seja na outra, que seja na igreja, que seja onde quer que seja. Mas arregace a manga e vá fazer por você. Eu não vou ser cobrado pelo que o Paulo não fez. Eu vou ser cobrado por mim. A terceira coisa é que nós temos... Eu estou concordando com tudo, você não faz muito... Não, vou fazer. Vou fazer. A terceira coisa é que Deus é muito bom. Em que sentido? Isso nós já sabemos, Flávio, mas em que sentido? Cada um tem um talento diferente. Eu só não posso dizer que eu tenho, entre aspas, os 5 talentos, que eu fiquei fazendo conta ali, e eu não sou bom de conta. Mas a pergunta que não quer calar, o que é zigue-zague? Sessão de cinema que tinha no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, naquilo que era o Cine em Rio Preto. E hoje agora é um shopping center. Eu não sabia disso. Não, eu sou novinho. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Isso é muito gostoso a gente ter você conosco, que além do aprendizado, tem as brincadeiras, tem essa descontração, faz parte e nos traz muita coisa boa. Muito obrigado mais uma vez. E pode marcar lá que você volta. Eu vou pedir agora, antes da gente encerrar, que a Isadora toque mais uma para a gente poder ir embora para casa, tranquilo, com esse som do violino que é calmante,